Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário. Eu vou pedir a todos que desliguem, por favor, seus microfones. Nós vamos iniciar a nossa reunião de estudos. Nesse horário, sempre fazemos o estudo do resumo da história do povo hebreu. Muitos amigos meus falam assim, resumo, eu digo, porque não dá para a gente estudar a história do povo hebreu, porque é uma história épica, e ficaríamos aqui anos para estudar. Então, por isso nós fazemos, pincelamos alguns temas para conversarmos, né? Então, hoje, dia 16 de abril de 2021, sexta-feira, nós vamos dar início ao nosso estudo da história do povo hebreu. E hoje nós temos um personagem muito interessante e muito importante para conhecermos um pouco mais. Nós já falamos de Daniel, o profeta Daniel, é um dos profetas da Bíblia, né? E também é uma história muito interessante. E hoje nós vamos conhecer um outro personagem também muito importante, né? São aqueles trabalhadores de Jesus que vieram à Terra há mais de 3.000 anos, com missões, né, para trabalhar, para poder ajudar o Senhor nesse trabalho de evangelização da humanidade. Então, nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Não está, não. Deixa assim. Já estamos abrindo aqui. Vamos ver. Deixa eu fechar essa abinha, que essa abinha aqui, ela às vezes atrapalha. Então, vamos lá. Resumo da história do povo hebreu, aula 25. Então, já estamos bastante avançados no nosso estudo da história do povo hebreu. Então, vamos conhecer agora quem será o personagem que será objeto do nosso estudo de hoje. É ele. É o profeta Jeremias, um grande profeta, um grande trabalhador da seara do Senhor. Com certeza um enviado de Deus para ajudar a humanidade a caminhar, a progredir. Profeta Jeremias. Então, vamos conhecer um pouquinho da história do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta cujo ministério coincidiu com o reinado dos últimos 5 reis de Judá e parte do período do cativeiro babilônico. Ele, durante a sua vida, chegou a passar por 5 reis, justamente naquele período já final de Judá, antes das invasões. Então, os reis tinham pouco tempo de governo, inclusive o último ficou até 4 ou 5 meses até acontecer a grande invasão. Então, assim, durante sua vida, ele vai passar por 5 reis de Judá, e nessa parte do período do cativeiro babilônico, né? Aqui na imagem está assim, profeta Jeremias, elevado por Deus. O período de 627 a 580 a.C. A resposta para o motivo do cativeiro e do tempo determinado por Deus está no livro de Jeremias. Então, ele foi um profeta importantíssimo, cujo ministério coincidiu com o reinado dos últimos 5 reis de Judá e parte do período do cativeiro babilônico. A resposta para o motivo do cativeiro, da escravidão desse povo e do tempo determinado por Deus está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, 9, 11, 16 e 19, que eu vou ler agora na Bíblia,
Por isso que eu estava falando da importância de nós termos a Bíblia. Então, eu vou pegar aqui. Vocação profética de Jeremias, versículo 4. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Repare que só esse versículo é o versículo 4 do capítulo 1 do livro de Jeremias. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Já dá uma aula esses dois versículos, que é o 4 e o 5. Porque aqui já prova a pré-existência do Espírito. Para aqueles que não acreditam na reencarnação. Porque o Senhor, é o Senhor que está falando, né? Que fez a revelação para ele. Então ele conta o que o Senhor, que foi-me dirigida a palavra do Senhor. Nestes tempos. Então, o Senhor disse a Jeremias da revelação: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Mostrando que Jeremias, antes da mãe dele, vamos falar assim a coisa bem clara, antes da mãe dele engravidar, ele se encontrava no plano espiritual e o Senhor diz que o conheceu. E se ele foi convidado a essa tarefa, mostra aqui que ele já era um espírito que tinha um conhecimento bastante satisfatório. Percebeu? Por isso que quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na questão 59, na terça-feira, Kardec faz uma pergunta: se a Bíblia é um livro sem importância. E eles dizem: não, é claro que ele é importante. O problema na Bíblia é que os homens não sabem interpretá-la. É o que os espíritos dizem. O problema é que os homens não sabem interpretar a Bíblia, mas ela é importante. Está lá na questão 59 do Livro dos Espíritos. E aqui, quem estudar esse versículo aprofundado, dá para fazer um link daqui com o livro Missionários da Luz, no capítulo 13, a reencarnação de Sigismundo. Dá para fazer um tremendo estudo. Olha aqui. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. E ele continua: e antes que tu saísses do teu seio, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as nações. Antes dele nascer, ele já foi estabelecido como profeta entre as nações. Então a gente já vê aqui que ele era um espírito já com um grau de evolução bastante satisfatório. E foi escolhido pelo Senhor no plano espiritual, que poderíamos colocar aqui como Jesus, para abraçar a missão em meio ao povo hebreu. E aí ele continua aqui, no versículo 9. Em seguida, o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e disse: meu Senhor, eis que eu pus as minhas palavras na tua boca. Eis que te constitui hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e destruíres, para arruinares e dissipares, para edificares e plantares. Essa revelação aqui foi quando feita a Jeremias, ele já estava com uns 30 anos. Mostrando o quê? Que ele foi escolhido antes da própria mãe dele estar grávida. Foi considerado profeta durante o período em que estava sendo gestado no ventre da mãe, mas só recebeu a revelação depois que estava encarnado aos 30, 40 anos. Olha que interessante. Lembra, né, um pouco Paulo, né? E aí ele continua aqui, no versículo 16. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a malícia daqueles que me deixaram
e que ofereceram libações aos deuses estranhos e adoraram a obra em suas mãos. Então, eles estão colocando aqui que o Senhor irá tratar aqueles que o desprezaram, que idolatraram ídolos contrário à lei do Senhor, de forma contrária ao Senhor, de forma muito dura. E ele diz aqui, tu, pois, cinge os teus rins. Quer dizer, coloca um pano em volta da cintura. Levanta-te e dizes tudo o que eu te mando. Não temas diante deles, porque eu farei que tu não temas a sua presença. Porque eu estabeleci-te hoje como uma cidade fortificada, com uma coluna de ferro e como um muro de bronze, sobre toda esta terra. A respeito dos reis de Judá, dos seus príncipes, dos seus sacerdotes, do seu povo, pelejarão contra ti. Realmente, ele vai enfrentar uma dura resistência, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, mostrando aqui o valor desse profeta, que foi escolhido antes da sua mãe estar grávida, no plano espiritual. Depois de planejar a sua reencarnação, foi saudado como profeta durante os 9 meses de gravidez, mas só assumiu a missão uns 30 ou 40 anos depois. Então, a gente percebe aí esse texto maravilhoso que dá um grande estudo, né? Do tema reencarnação e planejamento reencarnatório e sobre as tarefas que são dadas a certos espíritos. Então vamos continuar aqui. A personalidade e a vida do profeta Jeremias. Jeremias exerceu todo o seu ministério de maneira vigorosa. Ele era muito vigoroso, como eu falei, lembrando Paulo de Tarso, né? Mesmo diante de muitas aflições. Ele teve uma vida bastante solitária, muito por conta da mensagem popular que transmitia. O Senhor, numa das revelações, disse a ele que ele não iria casar, que ele não iria constituir família, porque a tarefa que ele iria abraçar era uma tarefa onde ele não poderia ter distrações. Então ele vai ter uma vida solitária, mas também causada por conta da mensagem impopular que transmitia. E nós vamos ver qual é a mensagem impopular que ele transmitia, que fez com que muita gente o considerasse até um traidor da pátria. Após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado, até mesmo na Babilônia. O rei, porque Jerusalém foi a primeira a cair, ou melhor, desculpe, Jerusalém foi a segunda a cair. Primeiro caiu Israel. Mas Jerusalém, em Judá, houve 3 exílios. Não foi logo no primeiro que o templo foi destruído. O templo foi destruído no segundo ou no terceiro, porque Judá sofreu vários ataques. No terceiro é que Nabucodonosor entrou e arrasou tudo. Então, quando Jerusalém cai, Jeremias já tinha uma certa fama, porque no início ele era um profeta, depois que Israel caiu, que o pessoal não gostava muito, não. O pessoal tinha certas reservas com ele. Mas com o passar do tempo, percebendo que as revelações dele estavam se concretizando, ele começa a adquirir uma certa notoriedade. Então, após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado até mesmo a Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor, o que ele faz? Ele deixa Jeremias em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que não foram levados cativos, porque eles levavam principalmente os jovens e aqueles mais cultos. Mas Nabucodonosor não quis levar Jeremias. Deixou que Jeremias ficasse em Jerusalém, com o restante do povo, os mais pobres, né, os menos cultos, porque Nabucodonosor, eles tiveram essa invasão, eles tiveram essa característica de escolher os melhores, lembra de Daniel, seus amigos, e deixar os mais velhos, o povo ali. Então, o que ele faz? Ele, apesar da fama de Jeremias, ele se recusa, ele diz que não quer levar Jeremias, que Jeremias ficasse em Jerusalém.
tá? Então Jeremias fica e outros profetas seguem cativos. O jugo de Jeremias. Isso está lá no livro de Jeremias, capítulo 27, versículo de 1 a 11. Eu vou ler aqui para vocês. Outro conflito de Jeremias com os falsos profetas, porque naquela época havia muitos falsos profetas em Jerusalém. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor falou a Jeremias nos termos seguintes: Isto me diz o Senhor, faze-te uns jugos, olha lá, jugos, e umas cadeias, e pô-las ao pescoço. Então mandou Jeremias fazer para ele um jugo e colocar no pescoço. A foto está mostrando. Esse jugo era uma peça que normalmente os bois, né, que iam arar usavam. Então o Senhor mandou que ele fizesse um e colocasse no pescoço dele. E depois mandou que ele fizesse outros jugos e disse assim, e os mande ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidônia, por mão dos embaixadores que vierem a Jerusalém, tratar com Sedecias, rei de Judá. E ordenar-lhes que falem assim a seus amos. Isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Direi isto aos vossos amos. Eu fiz a terra, os homens e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, com o meu braço estendido, e dei o seu domínio, àquele a quem me aprouve dá-lo. Agora, pois, entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor. Isso é o Senhor falando. Rei de Babilônia, meu servo. Reparem, a revelação do Senhor diz que Nabucodonosor é servo do Senhor. Além disso, dei-lhe também os animais do campo para que o sirvam. Todos estes povos o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que venha o tempo da sua terra e dele mesmo. Servi-lo-ão muitas nações e grandes reis. Mas quanto à nação e ao reino que não se submeter a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e qualquer que não encurvar o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, eu castigarei essa nação com a espada, com a fome e com a peste, diz o Senhor, até que eu os consuma pela sua mão. Vós, pois, não deis ouvido aos nossos profetas, nem aos adivinhos, nem aos sonhadores, agoureiros e mágicos, que vos dizem, não servireis ao rei de Babilônia. Então ele diz, não deem voz ao profeta que diga para o povo não servir ao rei de Babilônia, porque eles vos profetizam a mentira, para vos mandarem para longe da vossa terra, vos lançarem dela e para que venhas a perecer. Mas a nação que submeter a sua serviço ao jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e a cultivará e habitará nela. Parece um contrassenso. Porque Nabucodonosor era pagão, era idólatra. E aqui a revelação do Senhor diz que o povo judeu tem que se curvar, servir a Nabucodonosor. E o Deus chama Nabucodonosor de seu servo. É uma incoerência. Quando Jeremias começa a falar isso, todo mundo chama de quê? Traidor. É um traidor. Dizendo que o Senhor mandou que nós servíssemos ao opressor. É um opressor. É um absurdo. Jeremias anda com uma canga ao jugo de madeira no pescoço pelas ruas de Jerusalém. Este ato simbolizava que Judá estava sob o jugo da Babilônia. E por que Judá estava sob o jugo da Babilônia? Por quê? Porque Judá havia violado a aliança com o Senhor. Judá simplesmente se negara a obedecer à lei do Senhor. Então o Senhor leva para aqueles filhos que se tornaram rebeldes à lei do Senhor
um processo educativo muito dolorido. E esse processo dolorido era o cativeiro. Era o cativeiro. Por isso, Nabucodonosor será um instrumento educativo do povo hebreu. Por isso ele diz, Nabucodonosor é meu servo. Eu o elegi para promover esse processo educativo ao povo. O povo precisa crescer, progredir. E só através da dor eles vão progredir. E essa dor, esse retorno à casa paterna, só vai acontecer no cativeiro. E mesmo assim, nós estudamos nessa aula passada. Mesmo no cativeiro, muitos deles ainda continuavam rebeldes. Só lembravam da Jerusalém, saudade da Jerusalém, da cidade de pedra. Não elevavam o pensamento ao alto para pedir clemência ao Senhor, muito pelo contrário, só pediam vingança e lembravam da cidade. E quanto mais assim faziam, mais dores eles tinham. Então o jugo era o cativeiro, um jugo muito duro, muito dolorido. E há muitos outros que se diziam profetas pregavam que Jeremias dizia heresias. Falavam que não tinham que obedecer a essa ordem do Senhor. Guardai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas enchiam o povo de falsas esperanças, prometendo recompensas sem mudança de vida. Mensagem verdadeira de Jeremias. A mensagem de Jeremias advertiu o povo sobre a grande seca que estava para chegar, a espada e as dores que estava por vir. Isso fazia com que o povo não lhe desse ouvido, trazendo sofrimento ao profeta de Deus. Porque ele pregava, ele dizia, gente, vocês precisam se transformar. Grande parte do povo judeu já está no cativeiro. Nós ficamos aqui em Jerusalém, mas estando aqui nós estamos livres, porque todo esse território é território de Nabucodonosor. Nós não podemos continuar vivendo assim, presos às coisas materiais. Vamos nos converter, vamos voltar ao Senhor. Quanto mais cedo nós voltarmos a observar a lei do Senhor, menos dor haverá. E rápido esse processo do cativeiro, do jugo, será mais curto. Mas o povo não dava ouvidos a Jeremias. E os falsos profetas apareciam pregando mudança de vida sem transformação. A mensagem falsa dos falsos profetas. Os falsos profetas estavam profetizando a respeito do futuro de maneira positiva. E o povo já gostava disso. Eles prometiam maravilhas. Maravilhas eles prometiam. Ainda mais se as pessoas pagassem, né, alguns valores, alguns numerários, essas maravilhas viriam. E Jeremias dizia, não é assim. Não existe mudança sem transformação moral. Mas o povo queria ouvir o quê? Queria ouvir o canto do cisne. Queriam ouvir essas falsas esperanças. Gente, nós estamos no século XXI. Isso se passou quase 1000 anos antes de Cristo. E nós continuamos com os falsos profetas, prometendo maravilhas ao homem, né, sem esforço. Vamos fazer uma corrente aqui, vamos fazer uma corrente ali, e está tudo resolvido. Vamos receber um passo, uma água fluidificada, está tudo resolvido. Não, transformação moral, não precisa tanto assim. Mas a mensagem era essa, tá? Era preciso mudar a forma de viver. E ele dizia aqui, não há recompensas sem mudança de vida.
Mas os falsos profetas enchiam o povo de falsas esperanças. E o povo preferia ouvir esse canto, né, do cisne, que na realidade era uma grande mentira, como continua sendo uma grande mentira. Eu trouxe aqui alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar do mesmo assunto, porque a gente vai perceber o seguinte: esse fato de Jeremias aconteceu, como eu falei, em torno de 3.000 anos antes, 1.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos se contarmos até hoje, né? Então, 1.000 anos antes de Cristo. Então, vamos reparar o seguinte: o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado por volta, né, de 1859, 1860, por aí, né, mais ou menos essa data. Porque o livro dos Espíritos foi publicado em 1857, então nós vamos ter por volta de 1860, 1861, por aí, a publicação de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse período, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão colocar aqui esse capítulo, não é? Vão colocar aqui esse capítulo. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí, quando a gente lê esse capítulo do Evangelho, a gente diz o quê? Nossa, olha o que os espíritos estão dizendo. Só que os espíritos já falavam sobre falsos cristos e falsos profetas 1.000 anos antes de Cristo, para mostrar como esse assunto é um assunto que rondou e continua rondando a cabeça, os pensamentos dos espíritos até hoje. Até hoje. 1864 foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, né? 1864. Então, há 3.000 anos que esse assunto é tema de preocupação dos espíritos. E mesmo assim, hoje, no ano 2021, nós ainda corremos atrás de falsos cristos e falsos profetas. Então, diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5, prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios. Isso foi publicado em 1864. E coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Em todos os tempos, homens houve, olha só, em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre o humano ou de uma pretendida missão divina. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Item 7. Não criais em todos os espíritos. O espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Então, tem o falso profeta encarnado e tem ainda o falso profeta desencarnado. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra, desencarnaram, né, para a erraticidade e tomam nomes venerados, para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, até como Deus. João adverte contra eles, os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas
se tem levantado no mundo. João dizendo isso, hein? João Evangelista. Item 11. O Evangelho fala de Jeremias, o profeta, lá do item 11. Jeremias e os falsos profetas. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos, falando pela sua boca. Diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os citados, né, que já naquela época, me perdi aqui, que já os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Então, essas palavras que claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, desde aquela época, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Lembra que Jeremias ficava chateado? Que ele dizia, gente, não tem mudança, não tem felicidade, não tem coisa boa sem transformação, sem mudança. O que eles estão prevendo aí não vai acontecer. Mas o povo queria ouvir isso e pagava para ouvir. E eles eram um povo muito simples naquela época, sem cultura, né? Então, tinha uma fé simples e quase cega. E eles faziam previsões por dinheiro. Diziam coisas boas e agradáveis para o povo. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. Mas será que na nação atual tem esse tipo de coisa? E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos, lá na época de Jeremias, tá, gente? Mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objetos. Eles diziam que tinham sonhado, né? Que tinham essa mediunidade. A multidão, sempre crédula, não pensava em descontestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Essa mensagem do espírito Luóis, espírito protetor, e foi dada em 1861. Então, a gente percebe, nós estamos no ano de 2021, gente. E a coisa é muito atual. O problema de Jeremias em tentar abrir os olhos do povo é o problema que nós estamos vendo aí. Quantas pessoas frequentam certos templos e saem pregando essas coisas absurdas, porque um monte de pseudo-profetas dizem as maravilhas que elas querem ouvir, prometem coisas absurdas em troca de bens materiais, né? Cobram verdadeiras fortunas do povo, exploram. E as pessoas cegas
cegas, seguem aquele pastor, pseudo-pastor. Não estou falando do pastor da igreja, não. É o pastor das ovelhas, que vai levar todo mundo para o abismo. Na realidade, não é um pastor, é um lobo travestido de pastor de ovelha. Na verdade, é um lobo. Estão cheios aí. Então, o plano espiritual tinha essa preocupação há 3.000 anos atrás, com os falsos profetas. E esse problema atravessou esses milênios todos. Em 1864, quando publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo 21 para tratar exclusivamente dos falsos profetas. Parece até que não houve progresso. E nós estamos aí, com o mundo cheio de falsos profetas. E o pior, com uma multidão crédula, que não pensa em contestar a veracidade das visões e revelações falsas que eles anunciam para as pessoas. O confronto de Ananias. Ananias era um desses que se intitulava profeta. Jeremias andou com um jugo de madeira para simbolizar que o povo estava sob o jugo da Babilônia. Então ele dizia, olha, o Senhor falou que não adianta brigar. Vocês precisam se submeter. Então, na realidade, o que ele está dizendo ali? Que as pessoas precisam passar por esse processo educativo. Que não há mudança de vida sem que a gente passe por esse processo educativo do arrependimento, da expiação, da reparação. Não é porque você paga um valor X que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Não se compra o progresso. Ele é conquistado através do esforço, do sacrifício e muitas vezes da dor. Então, como aquele povo havia fugido, né, havia se insurgido contra a lei do Senhor, o Senhor disse, vocês vão passar por esse processo de dor e sofrimento. Vocês vão ter que enfrentar esse jugo, carregar esse jugo. Mas os falsos profetas diziam, não, Ananias é um mentiroso, é um falso profeta. E ele passou por muitas dificuldades. Então Jeremias andou com um jugo de madeira para simbolizar que o povo estava sob o jugo da Babilônia. É claro que o povo não gostou e o considerou traidor. Para esclarecer sua profecia, Ananias o que faz? Ele remove o jugo de madeira do pescoço de Jeremias e o despedaça. E diz, acabou. O povo não vai precisar mais sofrer. Eu vou arrancar esse jugo e vou jogar fora. Achando que a simples prática, esse ato, ia resolver tudo. Então o Senhor faz uma outra revelação e diz, o Senhor ordenou que avisasse Ananias que o jugo de madeira, que então era de madeira, seria agora substituído por um de ferro. Se o de madeira era ruim, o de ferro ia ser mais duro ainda. Por quê? Porque o povo aplaudia Ananias, que fazia falsas promessas, e condenava Jeremias, que ensinava a verdade. Foi aquela coisa, né? Quer dizer, o que vocês estão passando agora de dor, de sacrifício, de sofrimento, não está resolvendo? Então vamos tornar a coisa um pouquinho mais difícil. A ação de Ananias assinou sua sentença de morte. Ananias faleceu naquele ano. Então, isso aí quer mostrar o seguinte, nós não quer dizer aquela coisa de, temos que abaixar a cabeça do sofrimento, não. Não é isso que ele quer dizer. Que muitas pessoas vão dizer, quer dizer que o senhor está dizendo que a gente quer abaixar a cabeça e não tem que fazer nada para tentar melhorar. Não, não é isso. Mas a gente tem que compreender que nada vem de graça. O Senhor nos ajuda, nos orienta, manda as mensagens, os amigos espirituais estão aí, mas nós temos que fazer um esforço. Nós temos que tirar a venda dos olhos. Nós temos que perceber que nós precisamos crescer.
que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo, perdoa, está lá no Pai Nosso, né? Não diz a oração do Pai Nosso? Que eu serei perdoado na medida que eu perdoar? São as transformações, são as mudanças que nós precisamos fazer. Mas as pessoas querem as bênçãos do Senhor sem fazer esforço, através de milagres que os falsos profetas estão prometendo. E quanto mais a gente nega essa ideia de buscar nos esforçarmos, trabalharmos e continuamos ali acreditando nos falsos profetas que prometem maravilhas em torno de um pagamento, a dor vai ficando cada vez mais forte. O jugo que era de madeira vai ficando de ferro. Até que o sujeito desperte e perceba que ele precisa mudar o jeito de ser. Que não dá para continuar dando murro em ponta de faca. Espíritas, amai-vos, mas espíritas instruídos, crescei, progredi, mude a sua forma de ser. Ouça o Senhor, que é o verdadeiro pastor. Atente para os ensinos de Jesus. Então, é isso que a mensagem quer dizer. O que simbolizava o jugo que Jeremias teve que carregar? Por que Deus fez tanta questão que os judeus se submetessem aos babilônios? Quem serve a Jesus está livre do jugo? O pesado jugo que Jeremias teve que carregar simbolizava a multidão de pecados, né? São os erros que as pessoas, os equívocos que as pessoas vão, né, realizando durante a vida. Os erros cometidos, né, as faltas. Então, o pesado teve que simbolizava isso, cometidos contra Deus, e que simbolicamente seria colocado sobre o povo durante os 70 anos de exílio babilônico, com o propósito de causar-lhe dor e arrependimento. Então, seria um exílio de 70 anos para que eles se transformassem. O jugo de Jeremias era um sinal da humilhação que o povo sofreria no exílio e, acima de tudo, um aviso que eles deveriam submeter-se ao rei da Babilônia, pois ele seria um instrumento divino para corrigir os judeus com respeito e misericórdia. Mostrando que a dor imposta por Nabucodonosor era um instrumento do Senhor para corrigir os nossos erros. A dor é um instrumento. A dor é um instrumento. Assim como, às vezes, a doença também é um instrumento para levar a pessoa a despertar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é um jugo? Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 29 a 30. Quando Jesus chega entre nós, ele já mostra que o jugo dele já não é igual àquele lá da Babilônia. O povo já avançou, houve um progresso, porque entre aquele jugo e ele tem uns 700 anos. Então Jesus vem mostrar que o meu jugo é suave. Não, porque lá foi um jugo de madeira, depois veio um jugo de ferro. Mas o meu não. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus vinha apresentar um processo de transformação que já não exige de nós tanta dor e sacrifício. E conforme os milênios foram passando, que de Jesus até hoje são 2000 anos, o jugo do Senhor se tornou mais suave ainda. Por quê? Porque hoje nós já temos condições de compreender melhor os seus ensinos. Então, se o jugo daquele povo da época de Jeremias era duro, era de ferro, era muito pesado, Jesus vem trazer um jugo mais suave, um fardo mais leve.
Ele já diz que o Deus não é mais aquele Deus pai duro, vingativo. Agora o Deus é Abá, papai, que vem oferecer um jugo mais suave e um fardo mais leve. Todos nós temos que carregar um certo jugo. É da lei, todos nós. Afinal, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Mas com Jesus, não é mais aquele jugo do passado. É um jugo mais suave e mais leve. Então, por que não abraçar esse jugo? O profeta Jeremias permaneceu em Jerusalém até que o governador de Judá, Gedálias, foi assassinado por Ismael, um fanático judeu, temendo uma represália dos babilônios, que governavam tudo e tinham um olho sobre todos os líderes, porque se Gedália era o governador de Judá, é porque ele foi colocado no posto pelos babilônicos. Então, matá-lo era uma grande afronta. Então, temendo uma represália dos babilônios, muitos judeus fugiram para o Egito, mesmo contra as advertências de Jeremias, que dizia: não fujam, fiquem aqui. Nesse contexto, parece que o profeta também acabou sendo obrigado a seguir os fugitivos, porque não havia como ficar. No Egito, o profeta Jeremias, já um homem experiente, com a idade de pelo menos 70 anos, continuou pregando a palavra de Deus. Parece que ele acabou morrendo lá no Egito, vítima de apedrejamento praticado pelos próprios judeus, que não gostavam dele, não gostavam das suas pregações. Isso é o que alguns historiadores falam. Surgiu também entre os judeus uma crença, olha só, de que o profeta Jeremias ressuscitaria dentre os mortos. Essa lenda dizia que ele restauraria o tabernáculo e traria a arca da aliança que estava lá da Babilônia, nos templos babilônicos, e o altar do incenso que supostamente ele teria escondido em uma caverna por ocasião da queda de Jerusalém. Então muita gente achava que esses objetos, alguns achavam que esses objetos estavam na Babilônia, mas outros não. Outros achavam que ele, Jeremias, teria escondido, né, na época da invasão. Então, olha só, a ideia da reencarnação já existia entre os judeus. Eles achavam que ele ressuscitaria dentre os mortos. Talvez essa antiga crença possa explicar o motivo de alguns judeus do primeiro século, quando Jesus aqui estava, terem pensado que Jesus era Jeremias ressuscitado, né? Porque eles acreditavam na ideia da reencarnação. Então eles pensaram que Jesus seria Jeremias ressuscitado. E tem uma passagem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 14, que diz assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, alguns acreditavam que Jesus era a reencarnação do profeta Jeremias, porque eles acreditavam na reencarnação. E também a importância de Jeremias, né? Os profetas no exílio. Enquanto Jeremias serviu como profeta em Judá, Deus usava Daniel no palácio, lembra? Daniel e aqueles 3 amigos? E Ezequiel também, lá na Babilônia, no campo, na cidade da Babilônia. Mesmo no cativeiro, Deus estava cuidando do seu povo. Então, os profetas estavam espalhados. Jeremias ficou com o povo em Jerusalém, alertando, ajudando o povo. Daniel ficou no palácio na Babilônia, ajudando o povo que estava ali. E Ezequiel ficou na Babilônia, no campo, junto com outros judeus escravos trabalhando no campo. Então, em cada ponto, havia um. A história do povo de Judá foi estendida em 2 localidades, lá em Jerusalém e na Babilônia, em 2 localidades geograficamente separadas. Esse episódio mudou a história do povo de Deus, porque o Senhor tratou de colocar seus trabalhadores aonde o povo judeu estava, para que nenhum grupo ficasse desassistido. Aqueles que ficaram em Judá
tinha o Jeremias, que buscava orientar. Aqueles que estavam na capital, na Babilônia, na capital, tinham Daniel. E aqueles que estavam no campo, lá na Síria, no campo, tinham Ezequiel. 3 grandes profetas que vocês deveriam estudar sobre eles. Eram homens escolhidos por Senhor, colocados estrategicamente para manter firme a fé do povo, distanciados por mais ou menos 1.200 quilômetros. Os profetas no exílio, né? Mesmo no cativeiro, Deus estava cuidando do seu povo. Jeremias foi contemporâneo dos profetas Ezequiel e Daniel e serviu como profeta de Deus em Judá. Daniel e Ezequiel foram profetas na cidade de Babilônia. Mesmo no cativeiro, Deus estava cuidando do seu povo, né? Profetas durante e após o cativeiro são os profetas exílicos. Jeremias, em Jerusalém, Daniel no palácio na Babilônia, Ezequiel na Babilônia no campo, e Obadias também em Edom, é um outro território. Também tinha... E pós-cativeiro nós vamos ter Ageu, Zacarias e Malaquias. Características do exílio. Em Jerusalém, deportação dos governantes, sacerdotes e comerciantes, distribuição das terras aos que ficaram agricultores tribalizados. Na Babilônia, trabalhos forçados, vivem em subúrbios, crise de identidade, porque já depois de certo tempo, já eles começam a se misturar com os povos da região, né? Aí começa a ter uma crise de identidade, centram a vida em sábado, assembleia de circuncisão, porque eles não podem ter um templo, não podem ter um templo, explicação teológica do desastre, dor purificadora, olha o jugo, pedem nova aliança. Então, na Babilônia, eles não podem mais ter um templo. Então, eles começam a fazer reuniões nas suas casas. Há uma crise de identidade, que é uma coisa muito perigosa, né? Então, tem coisas que eles se fixam em respeitar o sábado, em manter a circuncisão nas suas assembleias. A dor que eles passam é um jugo de ferro, cada vez maior, mais forte, para poder mexer com esse povo, né? E aí eles começam a pedir uma nova aliança. Religião dos judeus na Babilônia. De acordo com Forer, é um escritor, um historiador, a condição de exílio foi encarada pelos judeus como uma derrota do Deus judeu Yahvé. Muitos consideravam o exílio como uma derrota, porque eles sempre tinham aquela... Nós somos o povo escolhido, não é? Como é que nós fomos exilados? Aí começa a surgir a crise de identidade. Então eles veem isso como uma derrota do Deus judeu Yahvé em relação ao Deus babilônico Marduk. Deste modo, era mais vantajoso para o povo judeu adorar Marduk. Por quê? Porque se eles começam a adorar Marduk, eles começam a agradar os babilônicos. E essa adoração a Marduk, eles fazem isso em troca de receberem benesses dos babilônicos, mostrando que eles estão renegando. Então, um grupo tem essa posição de renegar a sua religião, a religião dos hebreus, começam a adorar esse Deus pagão para serem simpáticos ao opressor e aí obterem vantagens. Lembram do ensino de ontem, do curso de ensino de Jesus, do livro do Caibar Schutter? A religião de Deus e a religião dos homens. Eles aqui começam a praticar a religião dos homens. Isso, do que trata essa religião dos homens aqui? Eu tomo lá da cá. Eu passo a te adorar, renego meu Deus e você começa a me beneficiar, me dar vantagens. A religião dos homens. Agora, não são todos. Encontramos aqueles que se mantiveram fiéis ao javismo, quer dizer, fiéis ao judaísmo, a Yahvé. Apesar da impossibilidade de ter um templo, eles substituem esse templo
por escolas religiosas. Tá? É o início das sinagogas. É o início das sinagogas. Porque as sinagogas eram espaços menores que o templo, né? Então é o início das sinagogas. O povo, esse povo que se mantinha ali fiel, manteve os principais rituais, principalmente o sabá e o valor extremo da circuncisão, a abstenção de certos alimentos e uma prática intensa de jejuns. Então eles procuram se manter firmes à fé ao Deus, né? Ao Deus hebreu. Naquele tempo, o rei Nabucodonosor II já havia morrido, né? Nesse período aí, ele já tinha morrido. E nessa época, a Babilônia era governada por 2 reis. Um deles até nós conhecemos. Esse período, eles era um duplo reinado, eram 2 soberanos. Era assim a forma de governar. Havia Nabonido e Belsazar, que nós já conhecemos. Então, esses 2 dividiam o reino. Um devia governar no norte, outro no sul. Algo parecido com isso. Aqui tudo indica um regime de corregência. Babilônia era uma cidade muito fortificada, com muralhas intransponíveis. Era uma cidade poderosa, não é? Era uma cidade poderosa. Então, não era fácil abalar a Babilônia. A Babilônia era tão rica e fértil, com o rio Eufrates passando por dentro da cidade, que poderia produzir alimentos internamente, tornando qualquer sítio da cidade algo praticamente inútil. Ela tinha capacidade de produzir dentro dos seus muros alimentos para atender a todos. Não precisava buscar no seu entorno esses mantimentos. Ela era tão poderosa que ela podia se autossustentar. E isso dava a ela um grande poder e segurança. Mas, de forma muito inteligente, esse grande homem que eu admiro demais, Ciro o Grande, conseguiu conquistar a cidade sem sofrer qualquer resistência. Ciro era persa. Tá? Honra e justiça, Ciro Grande. Um grande personagem da história da humanidade. Quem não conhecer, vai estudar a sua biografia. Ele, com seus exércitos, consegue romper a barreira da Babilônia. Lembra que nós sempre falamos isso? O império chega ao seu esplendor. Com Belsazar estava no esplendor. Mas tem um vírusinho que começa a comer esse reino por dentro. É o tal da corrupção. E nós falamos sobre isso na aula passada. Não é? Os persas estavam de olho, esperando o momento para dar o grande bote e tomar a Babilônia para eles. Os estudiosos dizem que o rei Ciro posicionou seu exército tanto na entrada como na saída do rio que atravessava a cidade. Então ele colocou seus exércitos na entrada como na saída do rio, né? Ele colocou lá, que atravessava a cidade. Seus homens conseguiram desviar o curso do rio, possibilitando que os soldados medo-persas, porque os medas e os persas estavam unidos, entrassem na Babilônia com o leito do rio praticamente seco. Eles desviaram e secaram o rio. Então eles tinham uma estrada. Então, enquanto os babilônios davam uma festa, lembra do festim de Belsazar? Que foi um festim que durou, não foi uma noite, foi vários dias. Enquanto Belsazar estava festejando, lembra dos objetos religiosos que estavam sendo usados na festa?
que ele mandou buscar no templo a Arca da Aliança, as taças, num desrespeito aos hebreus, e mandou que fossem utilizados pelos seus convidados. Então, enquanto os babilônios davam uma festa, que é o festim de Belsazar, daquele período da festa, o exército medo-persa marchava silenciosamente pela cidade. Secaram o rio, desviaram o rio, secaram o rio e começaram a penetrar na cidade de modo que ninguém percebesse, porque a maioria da corte estava numa grande festa. E o exército de Belsazar estava também festejando, né? Que era uma festa, imagine que festa era essa. Todo mundo festejando, distraído. Em outubro de 539 a.C., a Babilônia caiu perante o exército persa liderado pelo general Gobrias, que era um dos grandes generais de Ciro. Aqui vale lembrar que a queda da Babilônia foi avisada por Deus, porque os profetas já avisavam. A Bíblia diz que durante a noite em que a Babilônia foi conquistada, a festa blasfema de Belsazar foi interrompida, quando apareceram dedos de uma mão que escreveram na parede a misteriosa inscrição Mene, Mene, Tekel e Parsim. Lembra? Daniel foi chamado pela esposa de Belsazar para traduzir a mensagem. E ele foi até lá. E o que ele traduziu? O que ele disse que significava? Deus contou os dias de seu reino e decidiu por fim a ele. Foste pesado na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino, entregue aos medos e persas. Daniel fez essa revelação na noite, em que estavam todos ali reunidos. Justamente naquela noite, enquanto Daniel fazia aquela revelação, Ciro avançava com suas tropas por dentro da cidade da Babilônia. Então, a revelação estava ali, mostrando que Deus estava cansado dos abusos. Então, ele faz essa revelação e Ciro vem penetrando e dominando tudo. De certa forma, levando entre aspas, castigo a Belsazar. Coube ao profeta Daniel esclarecer o significado da mensagem. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E o governo da cidade da Babilônia foi ocupado por Dario, o Medo, um comandante de Ciro, pessoa de sua confiança, que foi colocado por Ciro como governante da cidade. Caiu o Império da Babilônia. Ciro é chamado no livro de Isaías de servo de Deus, assim como Nabucodonosor também foi. Agora, Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus para levar a dor educativa ao povo hebreu. Ciro é diferente, porque foi o eleito por Deus para colocar fim ao período de exílio dos judeus da Babilônia. Ele foi, e é considerado pelos hebreus até hoje, um tipo de Messias, que trouxe libertação aos judeus. Por isso é também chamado por Deus de ser ungido. E a Bíblia deixa claro que todo o poder obtido por Ciro foi concedido por Deus. Então, Nabucodonosor é o jugo, Ciro é o libertador. Nós vamos depois conhecer como foi isso. Ciro, um grande espírito, um grande líder que pregava a paz entre os povos conquistados. A ideia dele era o seguinte, que cada povo conquistado ficasse na sua terra e que se respeitasse as religiões locais. Um pensamento muito parecido com o de Alexandre o Grande. Então, ele vai ser aquele que vai trazer a liberdade para o povo hebreu. Nabucodonosor
foi o jugo de ferro. Ciro é a liberdade. Por que Ciro chegou e trouxe a liberdade? Escolhido por Deus para ter esse poder todo e conceder liberdade aos hebreus. Porque aquele povo, durante aqueles 70 anos, estava transformado. Aqueles que não se transformaram se perderam na Babilônia. Mas um grupo se manteve firme. Ezequiel, Jeremias, Daniel, Jeremias já tinha morrido, mas um grupo se manteve graças a esses profetas, se manteve firme. E aí eles mereceram receber essa dádiva do Senhor, que foi a liberdade. Provando o quê? Que se nós buscarmos trabalhar com o Senhor, aceitando o jugo de Jesus, né? O jugo é suave, meu fardo é leve. Nós, ao final da nossa caminhada, conseguiremos alcançar a liberdade. A verdadeira liberdade, que é o prêmio concedido pelo Senhor para aqueles que perseveram no bem, nesse trabalho de transformação. Então, nós vamos aqui, parando de partilhar. Então, essa história, né, muito interessante desse cativeiro, nos mostrando que às vezes nós estamos passando por um momento difícil. Não estamos passando agora num momento difícil? Estamos em meio à pandemia. Será que nós devemos seguir, observar o que nos dizem os espíritos do bem, que falam de paciência, fraternidade, indulgência? Ou devemos atender à vontade dos falsos profetas que estão por aí? E são muitos, tanto encarnados como desencarnados. E os falsos profetas, minha gente, não tem só nas religiões pentecostais, não. Há também falsos profetas dentro da doutrina espírita. Há muitos falsos profetas também, sabe? Que fazem promessas, falam que precisamos, vamos dizer assim, modificar os textos de Kardec, que são textos superados, que esse negócio de Jesus é uma bobeira, sabe? Que o espiritismo é muito católico, que ficar estudando textos de Jesus não tem nada a ver, que a Bíblia está superada, mas está lá no item 59 do Livro dos Espíritos, né? Que eu quero até ler aqui para a gente, para ficar bem fixado, quando o Kardec, né, está falando aqui das contradições que às vezes nós vamos encontrar em alguns fatos da Bíblia, mas que nós temos que relevar, compreender, que era a forma como aquele pessoal falava naquela época, era a forma deles pensarem. Aí ele põe uma pergunta e logo ele responde, ele diz assim: dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro, já que nós encontramos algumas inconsistências? Mas aí ele responde: não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Porque a Bíblia tem muitos fatos alegóricos. Mas se nós buscarmos estudar a Bíblia, à luz da razão, com a fé raciocinada, tendo o auxílio da doutrina dos espíritos, nós entenderemos as mensagens como estamos entendendo ao estudar o resumo da história do povo hebreu. Não seguindo ao pé da letra. Porque esse é o grande problema da interpretação equivocada. As pessoas querem seguir o que está escrito na Bíblia ao pé da letra. Não entendem que muitas dessas mensagens aqui são mensagens que trazem uma alegoria, mas que precisam ser
interpretadas. E aí nós iremos compreender, retirar dela a mensagem. Então, o estudo de hoje, falando sobre o jugo, que Nabucodonosor era um servo do Senhor. Você vai dizer, como um servo? Sim, é um servo do Senhor. Ele veio trazer, montou uma escola com a sua forma de agir. Se ele passou do limite ou não, isso é outro problema. Lembra daquela frase? Há necessidade que haja o escândalo? Mas há de quem patrocina o escândalo. Mas há necessidade do escândalo. O escândalo foi o exílio. Havia necessidade do escândalo naquela época. E o escândalo foi escravidão. Agora, aí de quem patrocinar. Ciro, ele traz a liberdade. Era um grande conquistador, mas com uma outra visão. Então, aí a gente lembra isso. Há, muitas vezes, a necessidade do escândalo para nos fazer despertar. E o escândalo, muitas vezes, é a dor. Agora, ai de quem patrocina esse escândalo. Então, que a gente possa, né, refletir sobre isso. Essa questão dos falsos profetas, uma preocupação de há 3.000 anos atrás, que persiste até hoje. Será que nós ainda estamos dando atenção a esses falsos profetas? Que estão prometendo maravilhas, conquistas, sem esforço, sem lágrima, sem trabalho, sem sacrifício, sem renúncia? Não há transformação sem isso. Não há. E é isso que o jugo de Jeremias tentava dizer. Era isso que ele tentava dizer ao povo, mas que o povo preferia ouvir os falsos profetas, que prometiam maravilhas através de facilidades. E hoje, infelizmente, alguns dos nossos companheiros ainda estão seguindo esses falsos profetas. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, de perguntar alguma coisa sobre o que nós estudamos aqui? Tá tudo bem? Rose, Pode falar. eu queria, assim, muito satisfeita, né, acho muito interessante todo o encadeamento de um estudo com o outro, né? No Evangelho também, o que a gente estudou sobre os inimigos? Isso, a mais. Quem são os inimigos, né? Exatamente. Então, amai os vossos inimigos. Então, você não vai se revoltar, não vai praticar a vingança contra eles, porque a necessidade sua é que faz que ele seja seu inimigo. Porque ele vem te auxiliar, né? Por isso a gente tem que amar, porque ele vem te auxiliar na onde você está errando. Exatamente, quando ontem você falando sobre isso, né? Muitas vezes o nosso inimigo é um grande amigo, porque ele chama a nossa atenção. Justamente a escravidão de Nabucodonosor é que fez com que o povo despertasse. Se esse escândalo, esse jugo não fosse colocado sobre o povo, e inicialmente era um jugo de madeira, mas o povo continuou rebelde. Aí Deus disse, vai ser um jugo de ferro. Foi através do jugo, daquele adversário, daquela dor, que o povo foi se transformando até merecer a libertação através de Ciro. É isso aí. Então, amai o vosso inimigo, né? Amai os nossos inimigos. Porque ele nos ajuda a ver a verdade. E o povo só viu a verdade através do opressor, através do inimigo, Nabucodonosor. E no final deveriam o quê? Agradecer a Nabucodonosor. Porque se ele não invadisse e não trouxesse a dor, talvez eles ainda estivessem lá se preparando para um outro jugo. Então a gente vê que está tudo certo. Está tudo certo. Outro jugo mais difícil, mais pesado. Agora, quando Jesus vem,
Ele mostra que eu não precisamos mais daquele jugo duro. O meu jugo é suave. Venham até a mim, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Com Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. Então a gente percebe, né? Jeremias traz um fardo, um jugo pesado, mas Jesus traz um jugo leve. E a gente percebe que Jesus falou do jugo. Ele falou do jugo se reportando a Jeremias, porque Jesus estudava os profetas. Isso. E eles foram enviados por ele. Então Isso. ele fazendo um link aí, Jeremias disse que era um jugo, mas comigo não. Me sigam, que o meu jugo é suave e o fardo comigo é leve. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Então, a Bíblia tem que ser estudada? Tem, mas não com a letra, não focado na letra, porque a letra é morta. E sim com o espírito, que é a ideia que vivifica. Buscando ali a revelação, fazendo um trabalho de garimpo para encontrar revelação nesses textos tão maravilhosos, que foram escritos por homens enviados por Jesus. E quando nós vimos aqui, em Jeremias capítulo 1, versículo 4, aquela passagem maravilhosa do Senhor dizendo: eu te conhecia antes da sua mãe engravidar, já te conhecia e já te escolhi para ser o meu profeta, provando a preexistência do espírito, do plano espiritual. E que Jeremias já tinha uma grande bagagem quando o Senhor o escolheu para ser o profeta. E que ele foi saudado como profeta quando a mãe estava grávida dele. Ele estava no ventre da mãe, mas só assumiu a missão dele quando já era um homem adulto. Está ali, gente. É só buscar e a gente encontra o que estudar. Não é verdade? Então, é um estudo maravilhoso. Bem, meus amigos, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos, porque hoje no livro Nosso Lar, nós vamos estudar sobre as formas pensamento. Não é? Estou dando um spoilerzinho aqui. O estudo de hoje vai tratar das formas pensamento que foram faladas na aula passada. 10 minutinhos a gente volta para o estudo do capítulo 12, Nosso Lar, que trata do umbral. Será que umbral é um jugo? Será que umbral é um jugo? Quem sabe? Então, daqui a 10 minutos nós retornamos.